nós teremos o nosso encontro para estudarmos a Bíblia mais uma vez aqui para a glória do Senhor. Mateus capítulo 16, o verso 1 ao verso 12, que diz assim: Aproximando-se os fariseus e os saduceus para o tentar, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Jesus, porém, lhe respondeu: Chega a tarde e dizeis: haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está em um vermelho escuro. Hipócritas, sabeis interpretar os sinais do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E deixando-os, saiu. Vamos ler novamente aí o verso 4, ouvindo cada um a sua voz na sua tradução. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E deixando-o, saiu. Passando seus discípulos para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Jesus, percebendo isso, disse: Homens de pequena fé, por que discutis entre vós sobre não terdes pão, entre vós o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão, mas que tomassem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que tomasse cuidado com o fermento do pão, mas com o ensinamento dos fariseus. Vamos reler aí o versículo 12, mais uma vez. Então compreenderam que não dissera que tomasse cuidado com o fermento do pão, mas com os ensinamentos dos fariseus. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, e que nessa noite, Pai, tenhamos entendimento da Tua palavra, e que esse entendimento, Senhor, entre na nossa mente, mas principalmente desça para o nosso coração, e se torne novidade de vida através de novos pensamentos, novas atitudes. Senhor, eu oro pedindo que nessa noite todos aqui compreendam a Tua palavra. Sim, Senhor, abre a Tua palavra diante de nós, Senhor, e ensina-nos. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, nós precisamos compreender esse texto. Esse texto, eu creio, é um texto bastante interessante, que talvez você já leu e você mesmo não compreendeu muito bem do que se trata. Eu quero convidar você à reflexão sobre ele. Nós estamos ainda ouvindo uma série sobre como ouvir a palavra do Senhor. E aqui não é diferente. Jesus se porta com os discípulos falando de algo assertivamente, mas eles não estavam compreendendo as palavras de Jesus. Eles estavam pensando outras coisas. E eu gostaria que nesse começo você compreendesse: Deus está conosco 24 horas por dia. E Ele visa ter um relacionamento conosco.
Isso é o mais importante para Deus. Acima de participar de qualquer movimento, qualquer atividade junto com os irmãos, a base é o relacionamento com Ele, que deve permear a minha vida 24 horas por dia. Eu quero só aqui lembrar desse princípio, meus irmãos, e eu acredito que nós estamos vivendo um tempo que pouca gente prega sobre isso, com medo da imaturidade dos irmãos imaturos que vão utilizar disso de forma indevida. Portanto, preste bem atenção. E quando eu falo prestar bem atenção, é pedindo misericórdia da parte do Senhor, porque ninguém conseguirá, com a força do seu braço, ouvir o ensino do Senhor se não for com o auxílio dele. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Muito bem. Então, o que é simples de compreender? Quando você tiver qualquer dúvida sobre a fé, lembre sempre, no princípio, Deus criou todas as coisas, colocou o homem e ele relacionou-se com o homem na pessoa de Adão e Eva. E aquele é o modelo que nós devemos seguir para a nossa vida. É claro, agora, à luz do Evangelho, a restauração da comunhão foi dada por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus nos colocou novamente no jardim do Éden, na comunhão com o Pai. E eu estou, é claro, parafraseando com a Escritura Sagrada, apontando ali para as coisas do início. Não existia nenhuma denominação, não existia nenhuma igreja, mas existia o essencial e que dá base até hoje para todas as coisas, que é o relacionamento com Deus. Se você vier a todos os cultos e não perder absolutamente nenhuma programação da igreja, mas se você não tem relacionamento com Deus, isso e nada é a mesma coisa. Eu vou repetir. Se você vem à igreja, mas você não tem relacionamento com Deus na sua vida, não adiantará vir aos cultos. Será pura religião. Como diz no texto, no texto ali, no latim, né? O religare, a religião que não religa nada. Não religa. Mas pode enganar aquele que é religioso, dizendo a ele que ele cumpriu o papel dele de ir ao encontro de Deus por meio do religare, que não liga nada. O que é a religião, na tradução da sua palavra? O ritual estabelecido. E é claro, num resumo breve, o ritual estabelecido visando alcançar o sagrado. Isso não adianta nada. O que seria um ato religioso? Alguém que vem domingo à noite, quarta-feira, ou domingo pela manhã, a pessoa então declara, é indispensável para mim esse culto. E ela simplesmente cumpre o ritual do horário, do local, cumpre os protocolos, mas ela não se relaciona com Deus. Ela não tem relacionamento com Deus. Como é a vida de alguém que tem relacionamento com Deus? Ela acorda e sabe que está na presença de Deus e se porta na presença dEle. Portanto, não há liberdade para o pecado, e se o pecado entrar, ela pede perdão em seguida, porque ela está na presença dEle. Os irmãos estão entendendo? Se não for assim, está maculada a igreja. Como assim, pastor? Tão bonita. Maculada a igreja. Ou você nunca ouviu falar? Olha, aquela pessoa que estava lá na frente não era para estar. Olha, aquela pessoa que é líder ali naquela igreja não deveria ser.
Todo mundo já ouviu alguém falando sobre isso, não é? E é claro, quando nós olhamos para tal fato, nós lembramos das palavras de Jesus, que diz que ai daquele pelo qual vem o escândalo. Seria melhor lançar-se, pôr uma pedra amarrada ao pescoço e lançar-se ao mar. Por quê? Porque o escândalo arrebata, arrasta muita gente para as trevas. Então, nós precisamos muito seriamente entender que a base de tudo é o relacionamento com Deus. Por que eu disse que se ensina pouco sobre isso? Porque muitos têm medo. Eu não tenho. Por quê? Porque eu entendo que o dono da igreja é o Senhor e não é o meu esforço, tomando cuidado com isso ou aquilo, que vai manter pessoas. Quem mantém a sua igreja é Jesus. Quem é o dono da igreja é Ele. Nenhum líder, nenhum pastor tem poder algum de manter ou retirar alguém. E, é claro, eu estou falando isso, e só para fechar esse assunto, para prosseguirmos. Isso que eu estou falando é uma realidade pura? Sim. Tanto é que Jesus, ele repudiou o judaísmo em grande parte, tirando a lei, que é o ensino dado por Deus aos homens. Os acréscimos do judaísmo, Jesus reprovou completamente. Ele pregava nas sinagogas, sim. Ia ao templo, sim. Quem mandou fazer o templo foi o Senhor, meus irmãos. E a palavra que Jesus pregava era a palavra de Deus. Mas na época havia um religare, que era o judaísmo. O judaísmo que acrescentou pouco mais de 600 novos mandamentos à lei. O que foi que eles fizeram? Entenda por que é importante relembrar isso. Você sabe que existia 2 escolas rabínicas no ano de 180 a.C. As escolas de Hillel, e o outro eu me esqueci agora o nome, mas essas 2 escolas, elas influenciaram os judeus da época. Eram 2 rabinos poderosíssimos no seu conhecimento. Só para você ter uma ideia, um rabino, ele poderia proferir, você vai encontrar rabinos que proferiam os salmos todos sem abrir o texto. Você tem uma ideia do que é isso? Aliás, combinado a isso, num período da história da igreja, para uma pessoa se batizar, ela teria que saber vários textos da Bíblia sem abrir o texto bíblico. Na época de Jesus, quando uma pessoa falava no judaísmo, ele estava falando da influência dessas 2 escolas rabínicas que geraram o judaísmo. O judaísmo começou com um objetivo muito nobre, pois um homem tomou o poder de Jerusalém, proibiu a leitura, o imperador romano proibiu a leitura da lei. Ninguém poderia ler a lei mais em Jerusalém. E então os judeus se espalharam por todas as regiões, porque eles pensaram, se eu não posso ler a lei aqui, então eu vou sair daqui. E então eles montaram o que depois veio a ser as sinagogas. E visando a leitura da lei e o ensino da lei, se formou a religião chamada judaísmo, para fortalecer os judeus e não permitir que os judeus, que agora não podiam mais estar no templo ouvindo a palavra, participando das cerimônias, eles agora tinham as sinagogas espalhadas por toda a Judéia, por toda a região mais distante. E então ali eles formaram a religião, uma organização religiosa composta de partidos religiosos, saduceus, essênios, fariseus e os herodianos também. Mas a mais relevante de todas
eram os fariseus. Por isso que o texto começa falando dos saduceus e dos fariseus, mas quando termina, só é citado os fariseus. Só é citado somente os fariseus. Somente os fariseus estão na listagem das palavras no capítulo 16, versículo 12. Não houve um erro aqui, apenas é citado o mais relevante, o que tinha mais influência, que você vai encontrar se você estudar o texto e estudar o judaísmo. Então, na época de Jesus, havia uma má interpretação da base de tudo. Qual era a má interpretação? A lei foi dada para que o homem conhecesse o pecado, o que é o pecado. Você lê o texto de Romanos e você entende mais sobre isso. A lei foi dada para identificar o que é o pecado, portanto, tendo identificado o que é o pecado, tendo cometido o pecado, então também tem o caminho para o perdão. A lei, ela tem um objetivo de dizer ao homem o que ele não deve fazer e, é claro, o que ele deve fazer. Mas eles, na escola, nessas duas influências das escolas rabínicas, eles cometeram um erro de olhar para a santificação dos sacerdotes. E eles agora olharam para o ritual da purificação do sacerdote e eles transferiram para o cotidiano das pessoas. O lavar os copos, o lavar os pratos, é a luz da santificação do sacerdote. Se você quiser, por exemplo, aí eu quero até dar essa dica aí de estudo, se você quiser ler as interpretações dessas duas escolas rabínicas, elas estão preservadíssimas no livro A Torá, que tem a Torá, né, os 5 livros, e o que essas duas escolas rabínicas interpretavam da lei. Você vai ver no rodapé essas interpretações das duas escolas rabínicas que deu origem ao judaísmo. Então, eles pegaram a consagração do sacerdote, e aí, é claro, eu estou dando um breve resumo, né? E eles transferiram para a vida cotidiana das pessoas e disseram: quem não faz isso não será recebido por Deus, não é homem de Deus. Não é uma pessoa aprovada por Deus. E aí, você que leu os evangelhos, se você não leu, se você está visitando e não leu, eu aconselho você a ler, você vai ser muito abençoado. Quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus não segue o que os fariseus diziam. Aliás, Jesus é questionado, e quando não questionaram ele, questionavam seus discípulos. Olha, por que vocês não fazem isso? Por que nós jejuamos e vocês não? Por que vocês não lavaram as mãos antes de comer e os pratos e não lavam os copos? Tudo isso era judaísmo. Eu vou voltar, meus irmãos, nessa fala. Jesus está pregando a base de tudo. Qual é a base de tudo? O pecado separou o homem de Deus e Deus quer perdoar o pecado do homem e quer que o homem volte para Ele, esteja com Ele num relacionamento de amor. Mas os fariseus, mais o judaísmo, dizia que não. Por isso, toda e qualquer denominação atual que alguém interpreta que participar de algo, fazer algo dito por aquele ou esse, vai ligar a Deus, é problemático. Pastor, então como é que é o sadio de fazer? Eu tenho relacionamento com Deus e eu venho ao culto. Eu tenho relacionamento com Deus e eu estou participando da EBD. Eu tenho relacionamento com Deus e eu vou ao intercâmbio jovem. Eu tenho relacionamento com Deus e eu vou apoiar a juventude nos seus trabalhos. Eu digo porque nós precisamos muito do apoio dos pais. Eu quero agradecer aqui todos os pais que estiveram envolvidos no apoio do intercâmbio.
Quero agradecer isso, aproveitar, né? Por quê? Porque nós precisamos nos unir para abençoar os jovens. Irmãos, essa é a geração, talvez a geração que será pequenina nos seus problemas comparada à geração que está vindo. A geração que está vindo, que eu estou falando, é aqueles que ainda são aí de 2, 3 anos. Quando eles tiverem 10 anos, quando eles tiverem 13 anos, do jeito que a coisa está indo, nós teremos a geração mais problemática de todas. Porque antes era filhos sem pai, agora são filhos sem pai e também sem mãe. Quantos aqui já perceberam isso que eu estou falando aqui? Pouca gente. Ah, não, metade. A coisa está ficando braba, meu amigo. E aí, a resposta para isso chama-se Evangelho. E o Evangelho é pregado por meio da igreja. Mas se a igreja estiver seguindo a linha dos fariseus, não será relevante, não haverá evangelho. Eu estou falando para você, nós estamos com a escolha diante de nós, nos prepararmos para sermos instrumento de Deus na vida das pessoas. Instrumento de Deus na vida das pessoas não é quem tem um cargo, com todo respeito a todos que têm um cargo, meus irmãos, que bênção, e estamos precisando de pessoas para trabalhar, principalmente no ministério com crianças. Deus abençoe e te use nesse ministério. Porém, tudo isso só tem relevância se você é achegado de Deus num relacionamento profundo. É essa a diferença. E então, voltando agora para o texto. Eu creio que já deu uma boa introdução aqui para entendermos, né? Vamos lá, capítulo 16, novamente. O versículo 1 diz a narrativa do que está acontecendo. Os saduceus e os fariseus estão ali para tentar a Jesus, para que ele cometa um erro. Eles estavam instigando Jesus para que ele pecasse à luz do judaísmo. Versículo 2, Jesus, porém, lhe respondeu, chegada a tarde haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Aí Jesus relata as falas dos que conheciam o clima. Até hoje tem isso, né? Aqui na igreja, então, irmãos, tem alguns homens conhecedores, né? Que pastor, não vai chover não, pode ficar tranquilo. Eu já ouvi. E não choveu, meu amigo. Por quê? Porque é longa data olhando para o clima, é ou não é? Então a pessoa vai pegando conhecimento, isso existe até hoje. E na época de Jesus também, eles tinham facilidade para compreender o clima. Mas, veja o verso 4, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Veja bem, para entender melhor esse texto, nós teríamos que ler Marcos 8. O texto de Marcos 8 é o mesmo relato. É o momento em que os saduceus, os fariseus, pedem um sinal de Jesus. Eles queriam que Jesus provasse a eles que ele era o que era. Isso dá entendimento porque Jesus dá a resposta. E a resposta, ela ilumina o entendimento da informação completa. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Veja bem, Jesus estava falando dos saduceus e os fariseus. E aqui, irmãos, essa daqui é para estremecer. Por quê? Porque Jesus chama eles de geração adúltera. Porque eles davam carta de divórcio a rodo. Eles legalizavam o pecado. Ah, eu não gostei da minha esposa, eu quero me separar. Tá aqui, toma carta de divórcio. Você sabe o que Jesus disse nas bem-aventuranças sobre isso? Quem deixa a sua mulher, a não ser por adultério, por traição, e casa-se com a repudiada, comete adultério.
Aliás, na época de Jesus, o adultério era considerado adultério só se fosse o ato consumado. E Jesus traz à luz que o pecado começa na mente. Se olhares para uma mulher com pensamento impuro, já cometeu adultério com ela. Você vai estudar o texto, você vai descobrir o seguinte, que o judaísmo deu um jeito de dizer adultério, alguém foi pego em adultério, então não aconteceu nada. Adultério, mas tem testemunhas, então não aconteceu nada. E o adultério estava acontecendo, legalizado pela instituição judaísmo. Aliás, não só isso, se você for buscar levantar o assunto, você vai descobrir que o judaísmo, ele tinha a audácia de, quando tinha alguém que não queria ajudar os pais com seus bens, eles então aceitavam a pessoa declarar aquele dinheiro oferta ao Senhor. E à luz da maldade do coração do ser humano, eles legalizavam aquela maldade do filho, não querer ajudar o pai, não querer ajudar os pais na velhice. Você sabe, eu estou devendo esse estudo aqui, irmãos, mas é porque ainda não iluminou meu coração, né, para isso. Na hora que Deus disser, é agora, vamos. Mas aí eu fico dando só essas deixas, né? O entendimento da Escritura, do Antigo Testamento é, os pais vão criar os filhos e os filhos vão cuidar dos pais na velhice. Seria algo extraordinário ter um cabecinha branca na geração. Quanto mais vivo estiver, mais alegre é aquela geração. Você vai ler os textos de Salmos, você vai ler o texto de Provérbios e também de Eclesiastes, você vai perceber esse ambiente. Pois é, na época de Jesus, o judaísmo, quando observava alguém que não queria, eu não vou ajudar meus pais, não vou ajudar meus pais, eles então ofereciam uma proposta, declare esse recurso, oferta ao Senhor. Então seu pai não poderá dizer que você não quis ajudá-lo. Isso tudo em nome, entre aspas, de Deus. Então, se você se escandalizou com Jesus dizendo, geração má e adúltera, está corretíssima a fala. Claro que está, né? Irmãos, eu sou do pensamento seguinte, se eu olho para esse texto aqui, eu fico escandalizado, eu digo assim para mim mesmo. Faz tempo que eu não digo isso, mas eu já disse já há muitos anos atrás. Eu não entendi nada, mas eu sei que está certo. E eu é que não tenho capacidade para entender ainda, mas eu vou entender. Irmãos, não fale besteira. Diga que você é um bobo e não sabe de nada. Mas nunca fale contra Deus. Não faça isso. Afinal de contas, meu irmão, já pensou, se você pega a Bíblia de vez em quando, de quando em vez, e aí você quer abrir, já quer entender tudo. É ruim. É ruim. Deus não dá aula de português, meus irmãos. Ele também não dá o dicionário aberto. Você tem que, às vezes, abrir o dicionário para saber o que se trata ali. Então, eu tenho que ter calma. E eu preciso compreender o que está se passando aqui. Eles estavam pedindo um sinal e eles estavam em completo pecado. Completo pecado. Eu acredito que veio aí na sua mente as igrejas que estão legalizando os pecados das pessoas. Eu creio, não é? Você notou que só mudou os tempos? Só mudou as épocas. Como assim pecados sendo legalizados pela igreja? Tem uma porção de pecados, meus irmãos, que hoje em dia não é mais pecado nas igrejas, ou dito pelas igrejas. Por quê? Porque se disser que é pecado, perde o membro, perde o visitante. Se disser que é pecado,
perde o filho daquela pessoa e aquela pessoa vai ficar chateada e aí não vem mais. Perde, perde, perde. No final, perde mesmo, né? Por quê? Porque o que nós temos de maior valor, meus irmãos, é o nosso relacionamento com Deus. E se nós quisermos agradar aos homens, nunca vamos agradar ao Senhor. Nunca. Aliás, note aí, se você tem dificuldade de dizer não para as pessoas, você é uma pessoa candidata a desobedecer a Deus. Porque, normalmente, pessoas que têm dificuldade de dizer não, são pessoas que têm medo de serem rejeitadas. Se você vem de uma origem de ter sido rejeitado pelo seu pai, sua mãe, você passou muito mal na sua infância, você não conheceu seu pai, aí é uma lista grande de possibilidades. Mas se você tem dificuldade quando você se sente rejeitado, e aí essa pessoa é candidata a dizer sim sempre, e se prejudica por isso. Se prejudica no trabalho, porque vai ter gente que vai se aproveitar nisso. Se prejudica na escola, na universidade, e às vezes pode acontecer até aqui na igreja. Porque eu vou pedir para fulano, que ele nunca nega, né? Aí a pessoa que deveria estar fazendo o que era para fazer, aí não faz. Porque vai passar para fulano e aí vai ficar de boa, como diz o carioca. Então, você tem que aprender a dizer não. E quando você disser não, se mantenha no não. Se isso é a vontade de Deus. E aqui, o texto, então, ele segue, ele vai explicando mais. Aliás, eu abri aqui uma ferida, eu tenho que curar. Vamos lá. Dizer não por quê? Porque haverá momentos que você vai ter que dizer não para uma proposta, para uma investida. E se você não foi já treinado nos seus relacionamentos, espiritualmente você vai ter dificuldade de dizer não também. Meus irmãos, não há um fiel que não tenha que dizer não. E aqui, os discípulos, eles estavam, voltando então finalmente para o texto. Deus tem misericórdia. O texto segue e Jesus diz assim para eles, e deixando-os saiu. Verso 5. Os discípulos passaram para o outro lado, Jesus lhes disse, estava só ele e os discípulos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. O que Jesus estava dizendo? Primeiro, irmãos, vamos entender aqui o fermento dos fariseus e saduceus. O pão da época do povo de Israel saindo do Egito é o pão ázimo, o pão sem fermento. Se tornou o pão utilizado no templo também. O mais próximo dele é o pão sírio que você encontra no supermercado. O mais próximo. Tem outros nomes, né, também. Eu particularmente tenho visto bastante receitas sobre isso, estou bem interessado em fazer. Mas você vai encontrar muito pão, lá na internet o pessoal, rapaz, tem cada coisa. Pão de Jesus, aquele pão desse tamanho. Diga, é nada. Conversa. Admita que você está fazendo um pão atual e colocando o nome de Jesus no negócio, não tem nada a ver. Irmão, eu vou dizer um negócio aqui para você que você vai repudiar logo de cara, porque você está doutrinado. Esse pão aqui da época de Jesus era água e farinha. Entra na cabeça de alguém aqui isso? Entra na cabeça de alguém? Nós pensamos logo em quê? 3 ovos, óleo, açúcar, sal. Para começo de conversa, o açúcar não existia. Girou a cabeça aí? Girou? Galinha, ovos. Isso não é coisa fácil não, meu irmão. Isso é uma facilidade do nosso tempo. Pão da época de Jesus é unânime. Água e trigo. Agora, era trigo de verdade.
não era trigo modificado. O trigo atual nosso, aliás, o trigo da época não existe mais, em lugar nenhum da face da terra. Talvez, eu nem sei em que deu aquilo, mas encontraram algumas sementes em um desses sarcófagos antigos, antiguíssimo, né? Sarcófago egípcio, sementes de trigo, plantou e deu fruto, e foi adiante. Eu não sei o que deu depois. Mas, se não for construído uma cúpula, um lugar fechado para aquele trigo, vai se misturar com todos os outros. Do que se sabe, não existe mais trigo puro do passado mais, acabou. Modificou-se desde 1950, alguma coisa, não lembro agora o ano. E nessa modificação, para ele se tornar mais potente e gerar mais trigo, o objetivo era trigo em abundância, e foi assim, e realmente o trigo gerou muito mais por metro quadrado. Mas junto com isso veio as mazelas do trigo. O trigo hoje faz mal ao organismo e é altamente viciante. Ele faz mal. Você pode procurar na internet quais são os males do trigo, você vai encontrar. Agora, por quê? Não põe a culpa em Deus, quem modificou o trigo foi o homem. Tem nada a ver com Deus, tire Deus dessa. Aí, por que eu estou falando isso? Porque para entender essa história de água e trigo, no nosso tempo, que valoriza o sabor acima de tudo, não entra na nossa cabeça. Não entra. E aí eu deixo de entender o texto. Por isso que eu estou citando isso. Jesus está falando com eles sobre aquilo que é acrescentado. Por que ele reprova o fermento dos saduceus e fariseus? Olha só, primeiro, para entender as palavras de Jesus, eu tenho que entender como é que era o tipo do pão da época, por isso que eu percorri tudo isso. Sendo o pão trigo e água, e o pão utilizado nas cerimônias dos judeus era esse, e utilizado no templo, porque lá tinha uma série de pães que eram trocados periodicamente. Então, Jesus está falando aqui do pão sem fermento, que era um simbolismo daquilo que lembrava a saída do Egito, a libertação, a vida sem opressão de um Senhor. Então, Jesus está falando assim: não modifiquem o formato. Não quebrem aquilo que é simples, inserindo coisas que não existem. O fermento dos saduceus e dos fariseus. Meu irmão, tudo que você tem são as atividades na igreja, você não tem relacionamento com Deus, você está virando em parafuso aí agora com essa pregação. Por quê? Porque você se sente bem realizando algo diante dos homens. E eu estou falando isso para que você faça a autoanálise. Porque eu sei que o seu coração está sedento de um tempo, de um avivamento, do mover de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos bairros, sobre as pessoas. Nós almejamos desesperadamente por um tempo novo. Mas para isso o pão tem que ser pão. Não pode ter acréscimos. Culto é para Deus, não é para nós. Culto é para a glória de Deus, não é para a glória do pastor da igreja ou dos membros da igreja para ter elogio depois, que culto maravilhoso, que igreja linda. Não, 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 meus irmãos, isso tudo a gente joga fora. Diga amém aí. Quase todo mundo já entendeu, né? Por quê? Porque você não consegue conceber, jogar fora o que eu acabei de falar. Irmãos, tudo que nós temos aqui, tudo que fazemos aqui,
não tem sentido se nossa vida não estiver em Deus. E aí não importa se é hino da harpa, do cantor, não cantamos o hino da harpa, né? Mas não tenho nenhuma dificuldade. Aliás, quando eu participava das vigílias da Assembleia de Deus, lá no Acre, quando eu era novo na fé, né? Todo mundo sabe aqui que eu participava segunda-feira de uma vigília na casa da irmã Zilda. A irmã Zilda tinha 62 anos, naquele tempo eu tinha o quê? 16, 17. E era a noite toda, então eu conheço os hinos da harpa também. Cantei muito. Que bênçãos são. Não importa se é o cantor cristão, não importa se é o inário para o culto cristão, que é a modificação do cantor cristão na nossa denominação. Não importa se os cânticos são da Lagoinha, não é? Que são tão amados por nós no decorrer da história nossa cristã dos últimos 25 anos. Não importa se é do Ademar de Campos, do Asaf, que são antes deles, e que bênção, ainda estão vivos, estão conosco ainda. Não importa se é do Vineyard, não sei se eu pronunciei certo, acredito, esse nome mesmo. Não importa. Importa que Deus está em mim, e eu estou nele, e eu estou cantando ao Senhor. A pessoa que foi lá na frente falou essa palavra errada. Não importa, meu irmão, eu estou ouvindo a palavra que ele está pregando. Meu irmão, em nome de Jesus, Jesus estava dizendo àqueles que seriam os pregadores: não vão pelo caminho do judaísmo, não cometam os erros que eles cometem. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Pão, é farinha e água. Não acrescentem coisas. Com todo respeito, irmãos, a tudo, olha só, nós estamos vivendo um tempo que o belo, que as coisas têm que ser belas, o som tem que ser maravilhoso, as cores têm que ser ótimas, o som tem que ser top das galáxias, tudo tem que ser lindo. A igreja tem que ter trabalho com criança. Se não tiver, coitado da igreja, a pessoa não vai. Você sabia que existe isso? Eu estava aqui num dia que não teve culto, domingo à noite. Vou revelar aqui para você, só a diretoria sabe disso. Normalmente, quando não tem culto domingo à noite, por motivo de velório naquele dia, o pastor fica aqui, eu fico aqui na porta. Em respeito a quem não está nos grupos e não sabe. Normalmente eu fico, todas as vezes eu fiquei. E para mim é uma experiência muito boa, porque eu recebo as pessoas, vem normalmente em torno de 10 pessoas, e eu recebi visitante, e uma das perguntas do visitante: tem trabalho com criança? Com os meninos tudo ali correndo, né? As crianças estavam dentro do carro, não estavam fora não, mas perguntou. Aí eu pensei, meu Deus do céu, e se não tivesse, né? Se não tivesse. Você sabe que esse tempo é um tempo difícil. Eu me lembro quando eu saía, eram 6 crianças, né? A gente saía com os meus pais para a casa de alguém. Quando a gente chegava na casa da pessoa, estava lá aquelas 6 crianças sentadas, tudo lado a lado mesmo. E a ordem lá em casa era: beba água em casa, não peça água na casa de ninguém. Não dê trabalho às pessoas. Então, a pessoa oferecia água, todo mundo dizia o quê? Não, obrigado. Não vá antes do almoço, vá sempre depois do almoço. Então, a gente ia sempre depois do almoço. Eu sei que tem alguns rindo aqui, porque vocês também receberam esse ensino. Foi ou não foi? Admita aí, foi só eu? Rapaz, a geração dos antigos tudinho, rapaz, olha. Olha. Está feio o negócio, não está? Porque se tiver 6 e chegar na igreja, Deus tenha misericórdia. Hein? Porque os 6 soltos na igreja, hein? O tempo bom aquele que ficava tudo sentadinho, alinhadinho, né? Mas esse tempo pode voltar. A gente pode depois dar um curso, né? Você, de vez em quando, vai ter que dizer para o seu filho: vamos ali no banheiro.
Eu não quero ir no banheiro, não, mas vamos. Não é? Hoje em dia já não pode mais isso aí, né? Não pode nem falar. Mas tudo bem, vamos lá, voltando. Então, o texto diz, versículo 8, observe aí, aliás, verso 7. Eles discutiam entre si, dizendo, por que não trouxemos pão? É por isso que ele está falando isso. Irmão, não tinha nada a ver com isso. Jesus, percebendo isso, disse, homens de pequena fé, por que discutis entre vós sobre o que tendes, não terdes trazido pão? Aí, ó, o verso 9 e 10, Jesus está dizendo para eles, quando faltou pão, não multiplicamos o pão para vocês comerem? Como que vocês estão pensando nisso? Em outras palavras, Jesus está dizendo, ó, não é falta de pão, porque se faltar pão, nós vamos multiplicar de novo. Isso ficou claro para vocês, sim ou não? Os discípulos não entenderam. Irmão, Jesus não tinha preocupação, porque não tem pão, Jesus está falando para nós isso. Não, irmãos. Aí o versículo 11, como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão, mas que tomassem cuidado com o fermento dos saduceus. Dos fariseus e saduceus. Veja, Jesus não está falando da falta de nada, mas está falando daquilo que se deve tomar cuidado. Em outras palavras, meu irmão, quero dizer para você que a vida cristã é algo simples. Deus pagou o preço pela sua vida. E o preço se chama Jesus Cristo. E Ele deu a vida dele na cruz do Calvário, cruz que era para mim e para você, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e que tira o pecado de todo aquele que crê. Então, nós estamos falando de algo simples e que os discípulos deveriam pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. O evangelho que ele depois disse que eles deveriam pregar é a mensagem que Jesus veio para que vivêssemos. Mas primeiro os pecados precisam ser perdoados. O evangelho é algo simples, irmãos. Você quer saber se o evangelho está na sua vida? Você não está andando mais em pecado. Você está andando em novidade de vida. E essa novidade de vida está manifesta em 4 evangelhos e nas cartas de Paulo. Aliás, o relato sobre Paulo é que Paulo aprofundou, respondendo todas as questões que não são explicadas nos evangelhos. Portanto, se você não gosta de ler o texto de Romanos, comece a orar por isso e amar o texto de Romanos. Talvez um dos textos mais profundos do Novo Testamento é o texto de Romanos, o texto mais completo que tem tudo que nós precisamos para a nossa nutrição espiritual. Está lá, citado lá. Mas para você entender Romanos, você vai ter que se esforçar. Em oração, em primeiro lugar. E depois se debruçando sobre a Escritura Sagrada. Meus irmãos, eu estou dizendo aqui que você saia daqui com esse entendimento hoje. Que a coisa de maior valor que você tem é seu relacionamento com Deus, por isso você vem aos cultos, por isso você prega o Evangelho, por isso você vive a fé. Cuidado com os acréscimos, cuidado com aquilo que não é palavra de Deus. Cuidado com aquilo que não existe na fé e que alguém colocou. Hoje em dia, meu irmão, você vai encontrar de tudo. Que para poder Deus operar tem que ser desse jeito, dessa forma. Meu irmão, para Deus operar, o homem tem que se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Para Deus operar na sua vida, você tem que se arrepender dos seus pecados e ser perdoado deles, e os tempos de refrigério são postos pelo Espírito Santo.
Eu estou falando de você acordar e perceber Deus com você. Você se deitar de noite e saber que Deus está ali com você. E seu relacionamento com Deus está se aprofundando cada vez mais. Eu quero dizer para você, se você deixou o fermento dos fariseus entrar, lance fora, lance fora. Todos aqui já ouviram a história que eu contei. Eu estava vindo conhecer o seminário na época de férias. Eu sabia que eu ia fazer seminário e surgiu uma oportunidade dada por Deus para vir. E eu orei ao Senhor e aceitei a proposta e vim. Depois eu posso contar esse testemunho, mas eu me lembro que quando eu cheguei, eu fui visitar uma igreja da nossa denominação, muito antiga, muito conhecida. Na época ela tinha 75 anos. E naquela igreja, havia sido pastor daquela igreja durante 50 anos, o mesmo pastor, do começo até completar o jubileu ministerial. Ele teve ali 50 anos. Fez um grande ministério, uma grande igreja, mas aquela igreja deixou o fermento dos fariseus entrar. O púlpito que ele usou os 50 anos foi deixado de memorial em cima do púlpito, ao lado, mas foi colocado como memorial. Pecou, desviou-se. Ninguém me contou, meus irmãos, eu estava lá, e eu vi. E eu me lembro, e a seminarista, amiga minha, né, que me levou lá, me convidou, a igreja que ela estagiava como seminarista, ela me contou essa história, que um dia, uma peça teatral, os jovens fizeram uma peça teatral, e um dos jovens fez uma brincadeira, foi até o púlpito do memorial e fez uma brincadeira ali. Aquela brincadeira que ele fez não agradou aos líderes da igreja, e eles reuniram, e em assembleia, excluíram do hall de membros aquele jovem por causa da brincadeira. Porque ele havia ferido a memória do pastor de 50 anos de ministério, que havia sido pastor memorável, galáctico naquela igreja. Com todo respeito a ele, que ele não tem nada a ver com isso, né, irmãos? Mas é os que vieram depois que interpretaram mal. Excluíram do hall de membros alguém porque fez uma brincadeira indevida em um púlpito. Meu Deus. O que é isso, pastor? Mas que grande mal eles fizeram? Jesus derramou o sangue dele para unir, para trazer de volta os pecadores. E agora, por algo, fermento dos saduceus e fariseus, a igreja se reúne em assembleia para desligar. Pastor, se fosse o senhor, como é que seria resolvido? Ô, meu filho, aquilo não se faz. Peça perdão. Me perdoe, realmente não se faz. Está perdoado, meu irmão. Vem cá, eu te amo. Pronto, somos crentes. Amém, queridos? Eu não concordo, pastor. Então, vamos lá. Quando você pecar, eu quero estar lá para arrancar seu couro. Uma faquinha cega. Não, aí não. Meu irmão, Cristo morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Celebremos isso. Maior coisa que temos é a nossa comunhão com Deus. Então, se você não tem acordado de manhã para orar, se você não tem colocado Deus em primeiro lugar, se o relacionamento com Deus não é a primeira coisa da sua vida, pare tudo agora que você está fazendo. Se arrependa. Convide Deus para entrar na sua vida. E celebre ao Senhor. E aí venha aos cultos. Vá ter comunhão com seus irmãos. E você vai ser bem-sucedido para a glória de Deus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Feche os seus olhos, abra o seu coração. E ore comigo agora. Senhor, eu te peço a tua presença. Eu te peço agora o teu poder sobre o teu povo. Restaurando corações, renovando pessoas que estavam afastadas de ti, porém,
visivelmente estavam aparentemente na tua presença. Meu Pai, eu oro agora pedindo a restauração dessa pessoa, que precisa ser, Senhor, limpa de todo o fermento dos fariseus, de todo o entendimento que não é o pão que desceu do céu. Meu Pai, seja, Senhor, iluminando os nossos corações, esquadrinhando os nossos corações e nos dando, Senhor, a capacidade de percebermos o que tem que mudar na nossa vida. Aquilo que é espiritual que entrou, Senhor, e preencheu os nossos corações e que nós devemos lançar fora. Identifique, meu Pai, e nos mostre, meu Deus, de forma que possamos nos arrepender do que for pecado. Senhor, pessoas que repudiamos, que maltratamos, que talvez até dissemos para essa pessoa algo que achávamos que estávamos sendo santos proferindo aquilo. E era puro fermento de fariseus. Meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus, eu te peço a tua presença agora, libertando essa pessoa e trazendo ao coração dela, Senhor, a novidade de vida que ela precisa. Senhor, faça-nos uma igreja fervorosa. Senhor, e sabemos que esse fervor vem de uma vida no teu altar, de uma vida dedicada a Deus. Retira de nós toda a religiosidade, Senhor. Retira todo o padrão que desaprova as pessoas, que aprova pessoas, mas que não é de ti, Senhor, que não é pão genuíno, é pão fermentado com religião. Senhor, liberta as nossas mentes e os nossos corações. Nós expulsamos todo o mal que tem se levantado para trazer frieza espiritual. Senhor, todos os dogmas malignos que estão impostos nos corações, seja agora repreendido agora todo o mal. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda a religiosidade, todo o padrão de homens que não é do Senhor, tudo que é religiosidade. Pai, renova o nosso relacionamento com o Senhor. Levante as tuas mãos agora, meu irmão. Diga para Deus o quanto Ele é importante para você. E agora, decida um relacionamento profundo com o Pai em oração. Se você entrou aqui em pecado, se arrependa dos seus pecados e continue a caminhada, porque a Ele, o Senhor perdoa todo aquele que se arrepende. Faça isso agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, declaramos que o relacionamento contigo está em primeiro lugar. Declaramos, Pai, a novidade de vida que é o Senhor em nós. 24 horas por dia, Pai. Queremos consagrar essa semana. Queremos declarar uma semana de busca da Tua presença. Busca pela madrugada, busca na Tua palavra, busca genuína da Tua presença, Pai. Senhor, vai levantando essa pessoa e ela vai sendo, Pai, instrumento em sua casa, instrumento em oração pelos seus, instrumento em oração pela sua geração, instrumento na vida de filhos que estão sem os pais e que estão ao redor desse teu servo, ao redor dessa tua serva. Eu te peço, Pai, usa a tua igreja, unge a tua igreja, Pai. Os